Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeiro Samuel 30, verso 6. Nesta manhã eu quero falar sobre um assunto muito importante, que se identifica com todos nós nesta manhã, que é sobre esgotamento espiritual. Esgotamento espiritual. Como que você está chegando no final deste ano? E como que você vai entrar no próximo ano? Vamos falar sobre esgotamento espiritual. Veja, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, lemos: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Preste atenção, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Vamos orar? Pai querido e glorioso, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, a cada um de nós e aos membros de nossa família também. E obrigado, Pai, porque usamos esta vida, esses momentos da vida, para virmos à igreja, para estarmos aqui na igreja, no meio do povo de Deus. Pai, venha falar conosco nesta manhã através da palavra, venha tocar nossos corações, venha nos encorajar, venha nos animar, venha nos revigorar, porque nós queremos ser avivados para viver uma vida santa, digna, uma vida, ó Pai, que agrade a Deus. Venha falar a cada coração aqui nesta manhã, para que possamos sair daqui edificados e transformados, para a honra e a glória do nosso Deus. Pois oramos no nome de Jesus, seu Filho. Amém. Amém. Desânimo, desespero, depressão, são três palavrinhas que estão sempre juntas. Todos nós passamos por momentos de tristeza, como o rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes. Às vezes suspiramos se realmente nosso trabalho não é em vão, se tudo que nós estamos fazendo em nome de Deus, se vale a pena, se é importante. Durante esses 21 anos de ministério que eu tenho, eu já tive meus momentos de desânimo, mas espero que a igreja nunca tenha percebido, e principalmente que a igreja nunca tenha sido prejudicada por causa do meu desânimo. O rei Davi atravessou, não foi nenhum nem dois, mas longos períodos de desânimo, mas ele nunca deixou de fazer a obra de Deus. O final do versículo 6 diz: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todas as vezes que ele se deparava com situações difíceis, Davi se fortalecia no Senhor seu Deus. Desânimo, então, é como uma tentação, é como uma provação que acontece em nossas vidas. Você não tem culpa do que sente, mas você é responsável pelo que faz. Você não tem culpa do que está passando, mas você é responsável pelas decisões que faz durante aquele período de desânimo. Certo crente perdeu o emprego. Como que, se não bastasse, ele foi rebaixado à pobreza. Ele perdeu seus bens materiais. De repente, ele só tinha a roupa do corpo. E para piorar a sua situação, seus sapatos estavam com a sola furada. Ele estava revoltado contra Deus e contra o mundo. Até que um dia, ele passou em frente a um homem, um mendigo, que estava a pedir esmolas. Este homem não tinha as duas pernas. Então ele reconheceu que no mundo
havia problemas piores do que um par de sapatos furado. Desânimo é algo, irmãos, que Satanás está usando para destruir a obra de Deus, para destruir nossa vida, para prejudicar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Por isso, nesta manhã, nós precisamos olhar para o desânimo, da forma como Deus olha, e tratar este problema da forma como Deus trata. Em primeiro lugar, veja o curso do desânimo, como que ele acontece em minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou, e esta palavra angustiar significa sentir ou ficar acuado. Sabe quando você está entre quatro paredes e não parece haver saída, não parece haver solução? Davi sentiu-se acuado porque ele havia perdido todos os membros de sua família foi sequestrada, e seus homens, que eram seus amigos, falavam em apedrejá-lo, matá-lo à pedrada. Você já percebeu que o gato foge do cachorro? Nenhum gato é macho o suficiente para encarar um cachorro, e ele foge de medo. Mas quando ele perde o fôlego, ou quando ele fica acuado, o que o gato faz? Ele se defende. E eu já vi, nenhuma e nem duas, mas várias vezes, eu já vi o gato levando a melhor. Eu já vi gato batendo em cachorro. Mas isso só acontece quando ele fica acuado. E assim também, o crente, ele pode perder o fôlego, ele pode sentir-se acuado, mas ele só tem duas opções na vida: entregar-se ao desânimo ou conquistar a vitória. E nós já sabemos que a vitória é nossa. A Bíblia diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em primeiro lugar, desânimo impede a nossa alegria. É verdade. Por isso, não sorrimos mais, não abraçamos mais, não brincamos mais, e por isso não fazemos questão de estarmos em todas as atividades quando o povo de Deus está reunido. Falta alegria. Veja o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. O desânimo de Davi foi produzido por fatos reais, concretos. Ele e os seus homens haviam perdido suas esposas e filhos. Agora, no nosso caso, muitas vezes, nós não sabemos de onde vem o desânimo. Não é verdade? Nós só nos sentimos desanimados. Houve momentos de grande alegria na vida do rei Davi. Por exemplo, quando ele localizou a Arca do Concerto, a Arca do Senhor, e a trouxe de volta para Jerusalém. A Bíblia diz que ele dançava e pulava de alegria, porque Deus o havia usado para uma grande obra. E assim, no dia da ordenação, pastores pulam de alegria. No dia da formatura, alunos pulam de alegria. No dia do casamento, casais pulam de alegria. Sabe? Alegria é a vontade de Deus para o povo de Deus. Por isso a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É quando o choro dura mais de uma noite e a alegria não vem, nós devemos nos preocupar, pois a promessa de Deus nunca volta vazia. Segundo, o desânimo impede o trabalho de Deus. Nada atrapalha mais a obra de Deus que o meu e o seu desânimo juntos. Nosso cansaço espiritual, digamos assim, atrapalha a obra de Deus. Versículo 4 diz que eles choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Agora, irmãos, o que teria acontecido se os inimigos tivessem voltado enquanto Davi e seus homens estavam chorando?
Eles estavam gastando energia à toa. Eles estavam gastando suas forças com a tristeza, com o choro, com o pesar. Sabe o que teria acontecido? Agora todos eles teriam sido derrotados, teriam sido mortos. Por quê? Estavam gastando energia, chorando e lamentando a sua perda. Por isso eu digo, o crente desanimado, seja ele pastor, seja ele diácono, seja ele um membro comum da igreja, está abaixando a guarda, está gastando toda a sua energia, chorando e reclamando. E é nessas horas que o diabo mais ataca, é nessas horas que o diabo mais se aproveita da nossa fragilidade. Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai sempre se aproveitar do homem e da mulher desanimados. Ele vai se aproveitar da igreja desanimada para prejudicar a obra de Deus. Eu estava na reunião de pastores e nós perguntamos um ao outro qual era o maior perigo no ministério. E quase todos eles responderam isso: desânimo. O que mais prejudica o ministério é o desânimo. É o que mais prejudica a família. Já viu o marido desanimado com a esposa? Já viu a esposa desanimada com o marido? Já viu pais desanimados com os filhos? Já viu filhos desanimados com os pais? E assim também, crentes desanimados com a igreja. É fatal, é o maior perigo de todos, porque prejudica a obra de Deus. Hoje em dia, nós lemos que Martinho Lutero foi um grande homem de Deus, e ele o foi, mas o que poucos sabem é que Martinho Lutero vivia desanimado. Ele era um homem que lutava constantemente contra o desânimo. Ele vivia preocupado, ele vivia com medo. Quando não era com ele o problema, era com o diabo. Quando não era com o diabo, era com os inimigos. E ele vivia reclamando da sua situação, mas ele tinha uma grande esposa, ele tinha uma mulher de Deus na sua vida, Catarina, e ela vivia dizendo para o marido: Deus não está morto, Deus não está morto. Por isso você não pode ser um homem desanimado. E sabe, irmãos, depois de 24 anos casado, sabe qual é o melhor remédio que eu encontrei contra o meu desânimo? É uma bela bronca da esposa, amém, irmãos? Quando não, uma bela bronca de um irmão da igreja. E além disso, desânimo impede o nosso bom relacionamento. Porque a pessoa desanimada, ela não se preocupa em criar relacionamentos, em construir relacionamentos. É só ela e mais ninguém na sua vida. Veja o versículo 6. E Davi muito se angustiou, por quê? O povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Ou seja, o desanimado só pensa no seu problema, no seu sofrimento, nas suas lutas, e não para pensar no sofrimento e na luta de outras pessoas. A pessoa desanimada não raciocina direito. Se não fosse por Deus, veja, Davi teria sido apedrejado, Davi teria sido morto naquela ocasião. Por isso, uma igreja desanimada está sempre brigando entre si e colocando a culpa uns nos outros, porque está desanimada. E aí, quando nós estamos desanimados, nós inventamos problemas. Elias estava desanimado. Elias estava desanimado. A Bíblia diz que ele se sentiu sozinho. Até disse para Deus: só eu fiquei. Eu sou o único fiel dentre os filhos de Israel. E Deus disse para ele: engano seu. Ainda há outros 7.000 profetas que não estão desanimados. Amém, irmãos? Ainda há outros 7.000 homens que não se dobraram ao pecado. Mas Elias se sentiu sozinho porque ele estava desanimado. E quando você está desanimado, você se sente sozinho também. Às vezes,
surgem pessoas que me dizem: Pastor Rômulo, a igreja está desanimada. E eu digo para aquela pessoa: fale por você, não fale por mim, porque nem todos estão desanimados. Mas o desanimado acha que todos estão desanimados. O crente, então, precisa se lembrar que quando as coisas não estão bem, a culpa é só dele. Quando as coisas estão mais ou menos, a culpa é de todos. Mas quando a igreja está cheia do Espírito Santo e avivada, aí a culpa é só de Deus. Desânimo virá. E a solução é se preparar para esses dias. Veja, Provérbios 24, verso 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Quando o povo estava desanimado, sabe o que Neemias disse para eles? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Então nós temos, nesta manhã, o curso do desânimo. Impede a nossa alegria, impede a nossa comunhão uns com os outros, e impede a obra de Deus. Em segundo lugar, veja as causas do desânimo. O que causa o desânimo? Davi muito se angustiou, mas por quê? Podemos ver 3 causas para o desânimo. E a primeira delas, houve grande perda material. Veja o versículo 3. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Imagine voltar para casa hoje depois do culto e vê-la em chamas. Ou, como já aconteceu comigo no passado, saber que alguém entrou na sua casa, arrombou a sua casa e roubou os seus pertences. Aquilo vai causar um impacto na sua vida. E se você não estiver bem com Deus, pode lhe causar desânimo. Davi estava regressando de um caminho muito perigoso e cansativo. Esperava chegar em casa, encontrar a família, descansar e ter um pouquinho de paz. Mas ao invés disso, ele encontrou uma cidade em chamas e destruída. Ele perdeu. Naquele dia ele perdeu o seu trono, pois ele era o líder daquela cidade. Perdeu sua autoridade, pois os homens queriam apedrejá-lo. Perdeu a sua propriedade, pois seu gado, suas esposas e filhos foram levados. Perdeu o seu gado e perdeu a sua família. O que mais Davi poderia perder? A vida. E ele estava para perdê-la naquele dia. Nós sentimos desânimo por muito menos do que isso. Já vi pessoas chorando por causa de um brinco, chorando por causa de um anel perdido. Nós sentimos desânimo por muito menos do que tudo isso. Mas quando Jó perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos, Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Houve também grande perda física. Eles falavam em apedrejar Davi, matá-lo. Imagine a pressão mental e física que Davi sentiu naquele momento. Eram seus amigos, melhores amigos eram seus soldados, e falavam em matá-lo. Sem dúvida, Davi ficou doente por causa disso. Aliás, a Bíblia diz, em vários salmos, que a saúde dele nunca mais foi a mesma. Os médicos revelam que um período prolongado de desânimo, de angústia, pode causar problemas físicos, no coração, no intestino, no estômago. Por causa daquela angústia prolongada, esses órgãos serão sempre os mais afetados. E por último, houve grande perda espiritual. Irmãos, quando nós estamos desanimados, geralmente é pecado. Nosso, não dos outros. Davi estava em pecado contra Deus.
No capítulo 29, no capítulo antes, ele estava andando com a turma errada, com as pessoas erradas. Quem eram eles? Os filisteus, um povo pagão, inimigo de Israel e que não acreditava no Deus de Israel. E Davi estava justamente andando com aquelas pessoas. Porém, não foi o próprio Davi que disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu já percebi na minha vida cristã, que quando há crentes desanimados, eles estão andando com outros crentes desanimados. Crentes animados não andam com crentes animados, ou melhor dizendo, desanimados. Pode observar, é sempre um abismo chamando o quê? Um outro abismo. Então, Davi estava andando com as pessoas erradas. Por isso, essas consequências. Ele disse bem-aventurado. Feliz significa. Davi estava no lugar errado, com o povo errado, na hora errada, enquanto ele tinha comunhão com as pessoas erradas, outros inimigos invadiam a sua cidade e roubavam todos os seus pertences. Já ouvi muitos adultos me dizendo: pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que eu fiz, eu não tomaria as decisões que eu tomei. Já vi muitos pais dizendo: se eu tivesse me convertido mais cedo, eu não teria feito as decisões que eu fiz e das quais agora eu me arrependo. Davi deve ter pensado assim também, quando ele chegou e viu a cidade incendiada: se eu não tivesse saído com os filisteus, se eu tivesse ficado aqui no meu lugar, protegendo a minha cidade, nada disso teria acontecido. Deus realmente castigou Davi por sua desobediência. Veja lá o Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas Deus sempre corrige para o nosso bem. Deus nunca corrige para o nosso mal. Quantos aqui podem dizer: pastor, eu já senti a mão pesada de Deus? Quem nunca sentiu a mão pesada de Deus? Nunca sentiu. Muito bem. Crianças, jovens, já sentiram a mão pesada de Deus? Já sentiram a mão pesada do papai e da mamãe? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Mas Deus só corrige para o nosso bem. 2 garotinhos estavam brigando e xingando um ao outro numa praça. E eles estavam, fazendo um papelão. De repente um adulto chegou, separou aquela briga. Pegou um dos garotinhos, colocou no colo e começou a discipliná-lo. Um adulto vendo aquilo não gostou. Chegou e disse para o homem: por que você também não disciplina o outro garoto? Por que só este? E o homem respondeu: porque este garoto é meu filho, o outro não é. E assim também, Deus só corrige os filhos. Deus só corrige os salvos. Deus só corrige aquele a quem Ele ama. Por isso Davi foi corrigido, porque Deus ama Davi e tinha um plano para a vida de Davi. E por causa da correção, o choro de Davi só durou uma noite, porque a alegria veio pela manhã. E agora vamos ver a cura para o desânimo. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todos nós passamos por desânimo, não se engane. Mas existe uma cura, e Jesus disse qual é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeira cura, sozinhos na presença de Deus. Foi o que Davi fez. Ele, no versículo 8, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então, veja, consultar a Deus, falar com Deus, orar, passar tempo com Deus, é o primeiro passo para vencer o desânimo. Então, sempre que uma pessoa me procura com certos problemas, eu pergunto: você já orou a Deus? E muitas vezes elas dizem: não,
Porque procuram primeiro o pastor, procuram primeiro o médico, procuram primeiro o gerente do banco, quando na verdade a primeira pessoa que nós devemos procurar é o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, em 1989, eu estava num país estrangeiro, nos Estados Unidos, estudando numa escola estrangeira. Imagine, jovenzinho, longe de casa, longe da igreja, longe dos pais. O desânimo que eu senti naquele período, irmãos, era muito forte. Parecia ser mais forte do que o que eu podia suportar. Mas, num determinado dia, a escola nos deu um dia de descanso. Ninguém deveria estudar naquele dia, todos deveriam apenas descansar. Poderiam passear, poderiam praticar esportes, mas não podiam pegar em livros. Foi chamado o dia do descanso. E eu vi vários jovens pegando a bicicleta, pegando a bola de futebol e tantos outros pegando o carro para passear. Mas eu estava tão desanimado que eu resolvi me trancar dentro de um quarto. E eu passei o dia inteiro orando e lendo a palavra de Deus. Orando e lendo a palavra de Deus. Mas quando eu saí daquele quarto, irmãos, quando eu saí daquele quarto, já não havia mais desânimo dentro do meu coração. Aliás, eu acho que eu nunca mais senti o mesmo tipo de desânimo até os dias de hoje. Por isso, muitas vezes, nós crentes, nós precisamos passar um dia inteiro apenas lendo a palavra de Deus e apenas orando ao nosso Deus para sermos fortalecidos. Veja, Salmo 18, versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Eu creio, irmãos, que a primeira receita para vencer o desânimo é sozinho na presença de Deus. O segundo é comunhão com o povo de Deus. Eu acredito que a comunhão com a igreja é uma das maiores bênçãos que Deus deixou para o ser humano. No versículo 9, Davi partiu, mas não sozinho, com 600 homens para recuperar a família e também os seus pertences. Davi não teria conseguido sair daquela situação e resolver o seu problema se não fosse pela ajuda de seus homens. E assim também, ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue viver sozinho neste mundo. Ninguém consegue ser uma ilha e viver isolado. Veja, Davi disse: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que muitas pessoas fazem na hora do desânimo é abandonar a igreja. É justamente o contrário do que a palavra de Deus instrui. Ah, estou desanimado, não vou hoje à igreja. Estou desanimado, não vou amanhã à igreja. Infelizmente, o homem acaba contrariando o próprio remédio que Deus tem lhe dado para sair daquela situação. Em segundo lugar, pela fé, confiar nas promessas de Deus. Depois de passar um tempo a sós com Deus, Deus respondeu para Davi: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Espere aí. Mas se Davi tivesse olhado para o número de homens, 600, e tivesse olhado para o número do inimigo, milhares e milhares, ele não teria ido. Ele só foi porque Deus disse: pode ir. De certo você vencerá. Ele olhou apenas para a vontade de Deus. Alguém contou e disse que há pelo menos 500 promessas na Bíblia que Deus fez diretamente para os salvos, diretamente para os crentes. 500. Isso significa que há promessas para todas as áreas da nossa vida. Veja uma delas.
pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E esse verbo esperar no hebraico tem 3 significados. O primeiro deles é costurar. Quantas costureiras nós temos aqui? Sabe qual é a maior virtude de uma costureira? É a arte de esperar. É a arte de ter paciência. Por exemplo, quem trabalha, com crochê precisa ter muita paciência. A obra de Deus é como uma colcha tricotada à mão, que precisa da paciência de alguém para tricotá-la. Me falaram, que crochê haja paciência. Acho que eu não serviria para isso, Eu conheço homens que fazem crochê, mas tem que ter muita paciência. O segundo significado é paciência mesmo. Muitos esperam, mas o segredo é esperar com paciência. Já vi pessoas esperando, mas reclamando, esperando, mas criticando, esperando, mas esperneando. Aí não é paciência, Veja Isaías 30, versículo 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E por último é confiança. Bem-aventurados todos os que nele esperam, ou seja, que têm confiança em Deus. É necessário então esperar. Haverá momentos em sua vida que, para curar o seu desânimo, o único remédio é ficar sozinho na presença de Deus. O único remédio é aproximar-se mais e mais do povo de Deus. O único remédio é confiar plenamente nas promessas de Deus. Então vimos nesta manhã que desânimo é resultado de problemas físicos, materiais e espirituais. Mas seja qual for a razão do seu desânimo, veja a promessa de Deus e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas sabe como que nós somos? Nós somos como os discípulos. Jesus havia multiplicado, lembra? 2 peixinhos, 5 pães. E alguns dias depois, eles passaram pela mesma situação. E Jesus perguntou novamente: o que eu devo fazer? E eles não sabiam. Ficaram desesperados, porque não havia comida. E Jesus perguntou: vocês não se lembram do que aconteceu? Vocês não se lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? E assim também, a nossa vida está cheia de vitórias. A nossa vida está cheia de milagres. Mas sempre que nos deparamos com um problema, esquecemos dos milagres e das vitórias e só pensamos no problema. O pai de um estudante procurou o diretor da escola, e disse: olha, meu filho é muito inteligente, mais inteligente que os alunos de mesma idade. Então você precisa adiantar o ano escolar do meu filho. O diretor disse para ele: claro que eu posso fazer isso, mas isso depende do que você deseja para o seu filho. Porque quando Deus quer criar uma aroeira, sabe quanto tempo ele demora? 20 anos. Mas quando Deus quer criar apenas uma aboboreira, sabe quanto tempo ele demora? Apenas 2 meses. O que você deseja para o seu filho? Que ele seja uma baboreira ou uma aroeira? E assim também, o que você espera da sua vida? Que tipo de pessoa você deseja ser? Se você deseja ser o que Deus quer, vença o desânimo, vença o cansaço espiritual, vença o esgotamento. Sozinho com Deus,
se aproximando cada vez mais da sua igreja, amém? E confiando plenamente na palavra de Deus. Vamos vencer o desânimo, em nome de Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos e vamos orar.